Eu convido você agora a se colocar de pé comigo e abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Continuaremos hoje a série que iniciamos a semana passada, que é Conselhos para 2016. Efésios 5, nós iremos ler a partir do verso 15 até o verso 20. O texto diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos, quando podemos cultuar o Seu nome livremente. Muito obrigado, Senhor. Nesta hora, quando refletiremos na Sua palavra, após ter cantado a Sua palavra, após as orações e todos os gestos de adoração, nós pedimos agora também a intervenção do Teu Santo Espírito, que abra as nossas mentes, que nos dê a inteligência necessária e a fé e o desejo de obedecer a Sua palavra, pois a Sua palavra é verdade. Então, fale conosco, Senhor, uma vez mais. Fale também com as nossas crianças. Abençoe os nossos pequeninos que estão ali fazendo as suas atividades, abençoe os seus professores e que a semente continue sendo plantada em nossas crianças. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Em Éfeso havia um templo. Este templo era conhecido como o Templo de Ártemis, ou também o Templo de Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. De modo que pessoas vinham de todo o mundo, como fazem em qualquer atração de grande porte, vão, visitam, viajam para conhecer um monumento, para contemplar a história mais de perto. Éfeso, então, tinha neste templo uma grande atração e, consequentemente, uma grande fonte de dinheiro, porque as pessoas iam visitar o templo, compravam os souvenirs disponíveis na cidade, isso tocava todo o comércio. E era um templo nada mais, nada menos que maravilhoso. Dê um Google essa semana e você poderá ver o templo de Ártemis em muitas artes que temos pela internet. Mas só para você ter uma ideia, ele tinha 130 metros de comprimento, ele tinha 67 metros de largura, e se parasse por aí, tudo bem. O chocante é que ele tinha cerca de 127 colunas, e essas colunas eram todas de mármore. E essas lindas colunas tinham cada uma cerca de 19 metros de altura, separados por mais ou menos 1,20 m de distância entre uma coluna e outra, e no seu centro nervoso, a tal da Ártemis, ou Diana dos Efésios, como era chamada. Era um verdadeiro esplendor arquitetônico da época, como muito da arquitetura que é possível ver em Éfeso, conhecida por nós como a atual Turquia. As suas ruínas ainda continuam sendo visitadas dessa cidade. Não havia nessa cidade somente este templo, nessa cidade havia vários ginásios onde o esporte já era praticado. Nessa cidade tinha um teatro antigo, maravilhoso por sinal, que cabiam nele cerca de 25 mil pessoas, numa engenharia fantástica. Você falava do palco, deste palco, e
a última pessoa da última arquibancada poderia te escutar sem nenhum sistema de PA, microfone, nada, um negócio simplesmente maravilhoso. Éfeso também continha na sua arquitetura e cidade muitas termas para o banho público, o que eu confesso para vocês que particularmente tenho uma queda fantástica por esses banhos públicos como existe em cidades como Budapeste e outras. A escravidão era algo bem comum nessa cidade. Na verdade, esta influência romana, no chamado mundo greco-romano, era a forma de viver. Não era aquele escravo que eu e você temos na mente, como foi a escravidão que atingiu o Brasil. Mas o escravo poderia ser alguém que eu, tendo dinheiro e posse, contratava alguém para cuidar do meu filho, da minha filha, pagava para ele ser um tutor que expandisse as línguas, a filosofia, a cultura do meu filho, mas não deixava de ser um trabalho escravo. Esse era chamado um escravo, era o meu escravo em favor do meu filho e da minha família. O chocante dessa cidade é que alguns valores, que são valores conhecidos em quase todas as sociedades e culturas como bons valores, nessa cidade tinha uma ideia diferente, ou uma ideia contrária. Para você ter uma ideia, em Éfeso, humildade, em Éfeso, submissão, em Éfeso, bondade, como em outras regiões deste mundo chamado grego-romano, essas qualidades eram vistas não como qualidades, mas como fraqueza. Então, quando alguém demonstrava bondade, ele estava demonstrando uma fraqueza que ele tinha. É mais ou menos aquele contexto, eu não ajudo ninguém, porque na verdade todo mundo tem que aprender a se virar, então eu nunca vou ajudar ninguém. É como alguém que tenha medo de mostrar os seus sentimentos, ou mostrar a sua capacidade de se submeter a uma autoridade maior. Então eu te pergunto, aonde você não tem a manifestação da humildade como uma qualidade? Aonde você não tem a submissão como uma prática natural? E aí você cria um estado de anarquia, porque eu não me submeto a ninguém, a não ser que seja pelo uso da força ou pelo medo da força, que a força venha até mim. E numa cidade onde bondade não é qualidade, eu te pergunto, o que resta numa sociedade que é regida dessa forma? E o caos é múltiplo, o contexto é complexo. E é por isso que se você ler então com os olhos, com a antena ligada nesta situação daquele momento, você entende o que Paulo escreveu no capítulo 4 dessa epístola, como ele disse, como prisioneiro no Senhor, pois essa é mais uma das cartas chamadas cartas da prisão. Eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Até aí não tem novidade nenhuma, mas aí Paulo acrescenta o contrário daquilo que era qualidade se tornou fraqueza, quando Paulo diz, sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros. Paulo estava dizendo, sejamos o contrário do que a sociedade diz, para eles é fraqueza, para nós é nobreza. Por isso que Paulo estava rogando, confirmando a sua localização, tentando convencer corações de que aquilo que a sociedade fazia não era o correto. Éfeso possuía também tudo o que uma cidade grande possui, além do desenvolvimento, além da cultura local, da aglomeração natural de pessoas que vinham de todos os lados, como todo centro urbano atrai pessoas, e essa atração trouxe muitas pessoas para o comércio, e era então mais um ambiente, mais uma cidade, dentre outras muitas cidades, onde os chamados por Cristo eram diariamente desafiados em viver o cristianismo num contexto hostil aos valores da fé. Da mesma forma que eu e você somos desafiados hoje, da mesma forma que eu e você sentimos a pressão do que é viver numa cidade grande, de viver diante dos problemas da cidade, sejam esses problemas quais forem, os problemas de São Paulo, os problemas de Nova York, os problemas de Londres, os problemas de qualquer outra grande cidade. Onde eu me deparo com atitudes, com ações, com um consciente coletivo que muitas vezes, como Éfeso, transforma a qualidade em fraqueza na mente das pessoas.
E nesse contexto de realidade pagã, nesse contexto de sincretismo religioso, neste contexto de condutas equivocadas, nós temos as instruções do nosso querido apóstolo Paulo para a igreja que lá existia. E são estes conselhos que eu quero refletir com você para expandir este nosso início de ano. E Paulo começa dizendo o seguinte: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas que seja como sábios. A vida, irmãos e irmãos, que não é levada por um sujeito, por alguém. A vida que não é conduzida por alguém que presta atenção na vida, presta atenção nela, é uma vida levada pela própria vida. E a vida que não é levada pela responsabilidade e atenção de quem a vive, acaba sendo levada por ventos e por eventos. Acaba sendo jogada de um lado por outro. Eventos que nos arremessam, ora para a direita, ora para a esquerda, como se o barco não tivesse um rumo. E então eu percebo que a vida não pode e não deve me levar e nem te levar, pois quando isso acontece, eu me torno num insensato. Insensato é quem não julga e quem não decide pelo que quer fazer, mas é julgado e tem a decisão do outro. Insensato é quem não usa do bom senso, que não consegue discernir, que age na falta de senso, por isso é um insensato. E a insensatez, ela pode me conduzir a uma vida sem rumo, e essa vida sem rumo é o contrário da vida de alguém que seja, ou que almeja, ou que deseja e que lute pela sabedoria. Porque ao contrário do insensato, o sábio pensa, o sábio calcula. O sábio aprende não com os seus erros, pois isso é inteligência. O sábio aprende com os erros de quem já errou e decide não errar como alguém já errou. Ele contempla o erro do próximo, aprende com o erro do próximo e não repete o erro do próximo. Por isso, então, ele demonstra julgamento com sensatez. O sábio leva a vida com disciplina, o sábio tem alvos. O sábio jamais lida com a preguiça que neutraliza alguém. O sábio aprende, pois é sábio, e sempre aprende porque sabe que pouco sabe. E por saber que pouco sabe, vive num processo de entendimento contínuo. O sábio não é levado pela vida, mas o sábio leva a vida com sabedoria. E todas as vezes que eu me refiro aqui à sabedoria, é óbvio que eu estou invocando no meu coração a sabedoria que é baseada no temor do Senhor e não na sabedoria que é baseada simplesmente na experiência de viver. Por isso que o primeiro conselho é: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Viva então com sabedoria. Reflita neste início de ano antes de agir e não deixe a vida te levar. Quando você ouvir esse tipo de conversa, vamos ver o que acontece, fuja disso. Vamos ver o que vai acontecer ali, fuja disso. É óbvio que há muitas áreas na minha e na sua vida que não há como eu determinar todos os passos, mas geralmente esse vamos ver o que acontece tem a ver com aquilo que eu poderia fazer diferente. E que eu prefiro procrastinar ou jogar nas costas de alguém, porque eu não estou disposto a pagar o preço da disciplina, da responsabilidade de não deixar a vida me levar, mas levar a minha vida com a sabedoria que Deus tem nos dado. Aproveitando ao máximo, Paulo continua, cada oportunidade, e aí vem o lado deprimente, porque os dias são maus. Oportunidades só podem ser aproveitadas por quem as enxerga. E a diferença de quem enxerga e quem não enxerga pode ser vista na diferença entre pessoas que são empreendedores e, consequentemente, líderes, e os outros que são passivos seguidores. Quem enxerga, idealiza. Quem não enxerga, segue quem enxergou. Quem enxerga, exercita a fé. Pois não enxergou tudo, enxergou uma parte de uma cena, de uma ideia e vai atrás dela. E quem nada enxerga está sempre perguntando para alguém para onde o barco vai.
Quem enxerga, mesmo na contemplação do errado, observe uma chance de proclamar o correto. E não é frustrado pelo errado e não é paralisado pelo que não é certo. E assim sendo, quem enxerga e vê oportunidades, acaba aproveitando o máximo. Todo momento, em cada novo rumo que a vida pode direcionar na minha frente, eu, uma vez que enxergo, tomo aquele caminho, mesmo quando os dias são maus, mesmo sabendo que os dias são maus. Aproveitar então, irmãos e irmãs, cada oportunidade nos diz respeito a uma conduta que não se rende à maldade, mas até na maldade encontra uma oportunidade de proclamar a bondade, que não deixa a maldade ditar para você não há mais o que fazer, pelo contrário, a maldade dita precisa ser feito alguma coisa. E este conselho paulino parece ter uma ligação, ou talvez um eco, com as palavras do pregador lá no nosso querido Eclesiastes, quando este disse: o que as suas mãos tiverem que fazer, ou mais conhecido, ou tudo que vier em tuas mãos para fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Neste novo ano, abra os seus olhos para as oportunidades que o Senhor há de colocar diante de você. O segundo conselho é: não percam as oportunidades que o novo ano apresentará, aproveite-as, expande-as, olhe para elas e veja: Senhor, aqui está, eu estou enxergando isso, me ajude. Porque senão, irmãos e irmãs, nós estaremos repetindo a média, nós estaremos repetindo aquilo que a maioria faz, que é simplesmente viver. E viver sem enxergar algo novo é dizer para a sua adrenalina, para a sua existência: a vida vai ficar da mesma forma. E no Senhor que faz tudo novo, no Senhor que nos renova, no Senhor que às vezes vai dizer para você: olha, você pensou que essa oportunidade era melhor, mas ela não é. É no Senhor que teremos chances de ver, de reinventar, de reescrever e de iniciar coisas novas. Abra os seus olhos para as oportunidades. Paulo continua dizendo: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo retoma uma vez mais a questão da insensatez, o que me diz que acho que lá em Éfeso a insensatez ela era muito comum para o apóstolo ter que 2 vezes mencionar a mesma coisa. Ele adverte a igreja a julgar a vida com bom senso, encoraja as suas ovelhas a buscar não só essa vida de sabedoria, mas a buscar o entendimento, a compreensão da vontade de Deus. Escute isso com atenção: Deus tem um plano para cada um de nós. E é nossa missão compreender qual é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. E quando nós compreendemos este plano, que é revelado com o tempo, que é relevado através da comunhão, vem então a ideia, vem então a missão. E a missão não é única, a missão vai de missão a missão. E assim eu vou crescendo, eu vou amadurecimento, vivendo a compreensão da vontade de Deus para a minha vida. Se eu te perguntar nesse exato minuto qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje, qual seria a sua resposta? O que você tem entendido que Deus quer de você hoje, domingo, o que Deus quer de você amanhã? E eu não estou dizendo aqui simplesmente do que é óbvio, que é você acorda segunda-feira, vai para o trabalho, é responsável, é íntegro, paga suas contas, sonha com algo mais, tem os seus desejos, tudo isso é maravilhoso, mas isso tudo é normalidade da vida.
Isso tudo é o básico de quem tem o mínimo de critério, que entende que sou responsável pela minha vida, tenho que conduzir a minha vida, tenho que trabalhar se eu quero comer o meu pão. Isso tudo é o normal. Então você não pode se esconder atrás do eu trabalho amanhã, eu vivo amanhã, eu faço amanhã, eu cuido, porque não é só isso. A vida não é só comer o pão, plantar o pão e colher o pão, não. Existe a vontade de Deus, e a vontade de Deus é específica para você. E escute isso, eu não posso fazer a sua parte, assim como você não pode fazer a minha. Segundo, você não é substituível. Frase comum no mundo corporativo: ninguém é insubstituível. Mentira no reino de Deus. Porque você é você. Você tem uma impressão digital que é sua e não é minha. Eu posso fazer o que você faz, mas jamais farei como você faz, porque você é você e eu sou eu. Eu posso fazer melhor ou pior, mas não farei como você faz, porque você tem uma forma, um formato, um caráter, uma energia, uma vibração, um contexto. Eu não posso te substituir e você não pode me substituir. Nós continuamos uma tarefa, mas nós não substituímos alguém, porque seres humanos não são substituíveis, não é joga fora. Compreenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque o contrário disso é viver na inércia, é viver no terror da inércia que habita, infelizmente, o nosso Brasil, que são os milhares e, quiçá, talvez, com certeza, milhões de usuários de Cristo, usuários de igreja, usuários de comunidade. Eu me assento e fale bem, pastor, porque se cansar eu saio. O Senhor tem um plano para a sua vida e isso não é jargão, isso é a palavra de Deus. Mas compete a você compreender qual é a vontade dEle para a sua vida. Por isso que Paulo, uma vez mais, retoma o tema: não seja insensato. Tenha bom senso. Julgue e perceba qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você tem 1 minuto para falar para a pessoa do seu lado: eu vou te cutucar mesmo. Eu vou para casa e vou dormir em paz essa noite. Qual é a vontade de Deus para a sua vida que você já sabe para 2016? Fale para alguém. Rápido, rápido. Qual a vontade que você sabe que é de Deus? Pelo amor de Deus, não fale amar o próximo, hein? Isso é mandamento comum para todos nós. Estou falando para você, o seu RG, o seu CPF. Qual é a sua compreensão da vontade de Deus para a sua vida em 2016? Rápido, só para você se alertar e perceber que é com você que eu estou conversando. Continue depois dessa conversa. Muito obrigado. Deus tem um plano para cada um de nós, e quando nós compreendemos esse plano, que é revelado no tempo, nós vamos de missão em missão. A cada estação parece crescer, a cada estação parece tomar um novo rumo. Parece que o Senhor olha para mim e diz: agora você já está pronto para aquela próxima, porque você venceu a primeira, missão 2. Agora você venceu a 2, você está próximo para a missão 3. E assim por diante. Repetiu a 4, ele fala: espera na 4 mais uma vez. Eu não vou te emancipar, porque você precisa aprender a 4, para depois você ser mandado para 5. E aí nós vamos, na linguagem de Paulo, de glória em glória, de missão a missão, de luta a luta, entendendo qual é a vontade dEle. E o conceito que existe em todas as diferentes e múltiplas missões que todos nós possuímos, é claro que é a mesma. É claro que fomos salvos para servir, é claro que temos que proclamar as boas novas, é claro que eu preciso repartir o que chegou ao meu coração, a paz que eu encontrei. Então, quando eu compreendo a vontade de Deus, eu tenho um conceito que é único para todos nós, mas a forma disso é múltipla, é variável, é diferente, e tem a sua impressão digital quando você compreende qual é a vontade dEle para a sua vida. Não seja insensato em 2016, mas compreenda o que o Senhor quer de você. Se você tem levado a sua vida até aqui, não entendeu que é necessário compreender a vontade dEle,
anote então este conselho, faz disso esse desejo, descubra o que Deus quer, descubra como Ele quer te usar, descubra qual é a sua vontade. Irmãos e irmãs, essa é uma das minhas mais contínuas orações pela Igreja de Cristo, pela nossa igreja. Paulo continua dizendo: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem encher-se pelo Espírito. Não se embriagar com vinho é uma advertência ao prazer descontrolado. Paulo não está dizendo aqui sejais abstêmios, como muitos gostam de dizer. Não é o tema. Pois o mesmo Paulo disse para o seu discípulo Timóteo: Timóteo, meu querido filho, não beba somente água, você precisa de um pouco de vinho por causa do seu estômago. Aí tem alguns que pioram ainda a situação. Então, irmão, só enfermos podem tomar vinho. E também não é o caso. O que Paulo estava dizendo é que o lícito sem moderação e controle levará alguém ao indesejável. É o famoso ditado das nossas queridas mães: o demasiado sempre sobra ou pede a conta em algum momento. O excesso encaminha então para uma disfunção. E nas palavras de Paulo, este excesso, no caso aqui a embriaguez, leva a pessoa à libertinagem, leva a pessoa naquilo que pode ser entregue às disfunções, a entregue dos prazeres sem nenhum senso para julgar isso é certo, aquilo é errado. Ao contrário disso, Paulo nos diz: olha, não encha, não se embriague, não deixe um prazer tomar a sua vida, mas enchei-vos do Espírito. E este enchimento do Espírito não possui contraindicações. O enchimento do Espírito não é limitado ao ponto que eu diria para vocês: olha, só um pouquinho, tá? O encher-se do Espírito é aberto, e quanto mais eu vou diante de Deus e mais quero, mais Ele sopra do seu ar em movimento, e mais esse ar em movimento toma a minha vida, e mais eu entendo a sua vontade, e menos eu sou afetado por aqueles que não andam no Espírito de Deus, e mais eu quero fazer para Deus, e menos eu quero fazer para aquilo que toda a massa está fazendo, mais eu entendo os propósitos dele para mim. Enchei-vos do Espírito em 2016. Olhe para a sua vida e pergunte, seja sincero, como está a minha vibração diante do sagrado. Ela está morna, ela está fria, ela está quente, e seja qual for a sua constatação, aumente a escala. Se está quente, que seja ainda mais quente. E se está morno, fuja de lá correndo. E se está frio, decida por uma mudança. Sejamos mais cheios do Espírito, irmãos e irmãs. E Paulo parece continuar isso quando ele diz: como? Como numa sociedade que bondade é fraqueza, que humildade é fraqueza? Como? Paulo não diz assim: fujam da sociedade e entrem num gueto ali de vocês. Não. Na cidade, na vida, no encontro da comunidade, de 2 ou 3, de 10, não importa, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Vivendo uma vida de adoração contínua, uma vida que não é uma adoração limitada ao culto. Não é uma adoração que termina quando o amém é proferido. Eu e a Cecília estivemos lá em Éfeso. Nós estivemos lá com um grupo e eu confesso para vocês que foi muito desafiador para a minha mente andar naquela arquitetura fantástica e pensar como deve ter sido para a Igreja de Cristo andar nesse contexto pagão de arquitetura maravilhosa e esplêndida, de simbologias múltiplas, e guardar no seu coração: eu sou um seguidor de Cristo, que veio com humildade, que me chama para ser humilde.
E eu tentava perguntar para mim, mas o que eu faria se eu tivesse aqui naquela época, imaginando aquelas ruas cheias de pessoas andando, aquele comércio de rua, aquelas barracas do mundo antigo. E a minha conclusão foi que não deve ter sido fácil para o pessoal de Éfeso. Que viver ali era complicado. Então ouvir isso de Paulo, olha, vocês então vivem nesse estado de cântico que não para. Nesse estado de louvor contínuo. E Paulo é complexo, porque ele fala salmos, todo mundo entende. Salmos relacionados a louvores, que é o significado da palavra salmos em hebraico. Paulo fala hinos, todo mundo entende. Hinos relacionados à música. Alguma coisa que une pessoas e que há um canto, não há problema. Mas aí Paulo joga uma bomba. E quem tem ouvidos, ouça. Ele diz cânticos espirituais. Ele diz que parece haver não uma outra linguagem. Não é uma linguagem, olha, vocês então de Éfeso aprendam uma outra língua. Vamos fugir do grego, vamos fugir do que seria mais comum. Não. Ele diz, tenha uma linguagem de contemplação e exerça isso através do louvor, através do hino. Mas ele diz também que algo tem que brotar no coração de Éfeso, o que ele chama a influência do Espírito nos cânticos espirituais. A influência do Senhor, do seu poder, no meu gesto de adoração. E eu acho que todos nós, se não muitos de nós, já foram em algum momento da sua adoração arrebatado pelo poder de Deus e sentiu o coração, nas palavras de John Wesley, o coração, no mínimo, aquecido. É quando a música deixa de ser música, quando o cântico deixa de ser cântico e uma sintonia da minha alma ocorre com o Senhor. Paulo diz tudo isso, é louvor, é hino, é influência do Espírito no meu cântico. É a adoração que continua quando o culto acaba, é a adoração que resiste de segunda a segunda, em nome de Jesus. Neste novo ano, amplie a sua adoração. Esteja mais e mais conectado perto do Senhor. E irmãos e irmãs, quando eu digo ampliar, é amplie em todos os lugares. Amplie no culto. Amplie na sua reunião do grupo operativo. Amplie na sua intimidade com Deus. Não deixe o esfriamento da sociedade te pegar. Não deixe essa ideia que vai congelando a alma, o coração. O Espírito é fogo. Fogo aquece. Fogo não esfria. Fogo espalha. Fogo queima. E finalmente, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com um coração sempre grato por tudo, e tudo inclui dificuldades, tudo inclui bons momentos, pois o Senhor é Senhor de todas as horas, de todos os momentos. Concluindo e resumindo, fuja da insensatez, viva com sabedoria. Aproveite as oportunidades. Compreenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não se entregue aos prazeres. Busque o Espírito. Adore-o em todo tempo. Sempre com gratidão.